e a confiança, né? É uma alegria poder estar aqui participando desse evento. E eu não sei se já aparece a apresentação, eu gostaria de confirmar antes de iniciar a gravação, se vocês já conseguem Sim, visualizar. sim, ok. Não está no modo apresentação ainda, né? Não, tá, não está em, tá fechado ainda, não está aberto. Tá, agora está no modo apresentação, né? Não. Ainda não. Ah, tá. Eu vou tentar projetar novamente, então, para ver se eu consigo fazer com que todos possam visualizar, então, a apresentação. Já está gravando, não, né? Não, ele está parado Sim? aqui. Imagina, eu sou a Patrícia. Pode falar, professor. Eu só queria, né? Isso, ela é bacana, né? E eu convidei a professora Daniele Fusibresbach, né? E ela é professora, doutora em administração, foi minha colega do doutorado, que nós fizemos há algum tempo já, né, Daniele, certo? E eu convidei a professora Daniele porque ela conduziu um trabalho muito bonito sobre justamente essa integração pecuária, né? Por esse que foi um trabalho interdisciplinar, que envolveu não apenas o curso a qual ela faz parte, também a curso de administração lá de Cuiabá, mas envolveu outros cursos, né? Transdisciplinares, então ficou um trabalho muito robusto, muito bonito, né? Que ela conduziu e é importante para os nossos alunos que estão nos assistindo, que terão o privilégio de ver os resultados do trabalho, para verificar quanta informação relevante, né? E até para, talvez, despertar uma ideia diária que eles queiram trabalhar numa pesquisa, uma dissertação, né? Fruto dos resultados da professora Daniele, né? Então, é um trabalho legal, acho que todos vocês vão gostar, acho que não tenho certeza, dos resultados que a professora Daniele vai lá para a apresentação nossa, tá bom, professora? Obrigada, professor Heitor, primeiro pelo convite, né? Eu agradeço, então, o convite, a confiança. Realmente, a gente já se conhece há algum tempo, trabalha junto também, né, em avaliação de revistas, artigos e tudo mais, então, existe uma parceria aí, né? Existe o Conasum também, que a gente acaba contribuindo, né, com o congresso da UFR, e a gente deseja, né, que daqui para frente também mais parcerias possam ser realizadas, né? Então, nós estamos iniciando 2 mestrados aqui em Cuiabá também, na UFMT, um de administração pública e o outro que é um mestrado profissional, né? E o outro é um mestrado acadêmico, e a gente conta com a contribuição da UFR também nos nossos mestrados, né? Porque é muito importante a gente fazer essa integração entre as duas universidades, né? Porque nós éramos uma, né? Agora nós somos, então, temos que ser complementares, né? Com os conhecimentos, com os produtos de pesquisas gerados em cada uma, né? E com certeza a gente pode ir agregando e somando, né? Fazendo essa ponte, né? Essa interface entre as duas universidades. Ok, professora, pode iniciar. Se tiver tudo ok, já iniciamos aqui. Ok. Obrigada, então, pelo espaço. E quando encerrar o tempo, vocês podem me interromper, tá? Porque eu costumo me empolgar quando eu falo e aí acaba extrapolando o tempo. Não tem problema nenhum, pode me interromper, tá bom? Então, eu vou, como o professor Heitor comentou, eu vou apresentar um trabalho que a gente desenvolveu no ano de 2022 e 2023, especificamente no assentamento Santo Antônio da Fartura, que é em Campo Verde. É um dos assentamentos do nosso estado que tem a melhor produtividade. Então, ali, eles contam com a assistência do IFMT, porque ele é bem próximo mesmo, né? 6 quilômetros desse assentamento, e ali eles conseguem fazer também a parte técnica, né, fazer uma orientação técnica, assistência técnica, eles conseguem fazer de uma maneira bem efetiva, e o pessoal ali, nós temos hoje a produção verde, né, de olericultura do estado, ela, aqui da região sul, ela se concentra ali nesse assentamento, né, e nós temos ali alguns produtores de leite, que já não têm a mesma eficiência do pessoal que produz
os vegetais, que vai para os supermercados de toda a região sul aqui do estado, incluindo Cuiabá. Então, a gente recebe toda a parte verde mesmo, de alfaces, tempero verde, toda essa parte mais couve, enfim, muitas coisas, eles vêm do assentamento Santo Antônio da Fartura. Então, o assentamento em si é um case de sucesso, né, nessa parte, mas na parte leiteira ele ainda não era. Isso que despertou, então, o nosso interesse em poder contribuir de alguma forma com esses produtores. Claro que a gente já, de cara, já sabe que eles têm alguns problemas que nós temos que tratar, como a questão da regularização fundiária, o CAR, que é aquele certificado, né, ambiental, para que eles possam ter acesso, então, a qualquer tipo de financiamento, é preciso que haja uma regularização de toda a propriedade, o georreferenciamento e toda a documentação necessária para que esses produtores possam ter acesso aos bancos, porque a partir de 2009, então, começou a ser cobrado, né, as instituições financeiras começaram a cobrar o CAR para poder liberar qualquer tipo de financiamento. E esse é o grande impasse para os nossos pequenos produtores aqui do estado hoje, né? Então, nós montamos uma equipe multidisciplinar para que nós pudéssemos dar um suporte. Então, tanto na parte técnica mesmo, para aumentar a produtividade, porque um dos problemas, né, eu já vou colocar aqui. Deixa eu tentar passar aqui nos meus slides, vocês só me confirmam se estão conseguindo visualizar já os próximos. Está passando? Tá sim, professor. A nossa motivação veio daqui. Então, hoje, nós sabemos que 80% do leite produzido no estado, ele vem da agricultura familiar. E nós temos aqui, isso aqui são do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. Nós sabemos que o censo ele não é atualizado, né? Então o censo agropecuário ele é feito de tempos em tempos e ele acaba tendo uma defasagem, mas nós temos aqui os números da época, né, do último censo, que registrou 34 mil estabelecimentos rurais que produzem leite no estado e 28 mil pertencem à agricultura familiar. E aí nós temos uma produtividade média no estado de Mato Grosso de 1,7 litros por vaca, né? Enquanto que a produção média de Minas Gerais é de 2,9 e de Goiás é de 2,4. Então, a gente percebe que praticamente Minas Gerais, ele quase consegue produzir, não vamos dizer o dobro, mas uma quantidade que é quase isso, né? É muito superior à produtividade mato-grossense. Então, com isso, despertou o interesse da gente começar a tentar de alguma forma, ajudar esses produtores com orientação técnica, né, assistência técnica ali, de modo que pudesse desenvolver melhor as suas atividades pecuárias, né, leiteira. Antes da gente iniciar também, contar como foi a experiência do projeto, eu gostaria de passar um conceito anterior sobre a integração pecuária-floresta, que foi o sistema escolhido para a gente poder oferecer como oportunidade e modelo para que eles pudessem implementar nas suas propriedades também. Esse projeto ele fez parte do Rural Sustentável Cerrado, que é um projeto, né, que acontece em várias regiões do Brasil, e quando nós tivemos a oportunidade de participar nessa edição, que se iniciou em 2021, aqui no estado de Mato Grosso, e finalizou o ano passado. Então, nós participamos ali no meio desse projeto geral, né, que é financiado pelo Banco Interamericano, pelo BID, né, e também tem o IABS, como o Instituto, né, Ambiental de Sustentabilidade lá de Brasília, que faz a gestão dos recursos. E foi por meio, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, e nós contamos também, né,
com a UFR como o nosso apoio, o IFMT, que são os professores, os pesquisadores, ali os estudantes também que participaram do projeto ali do IFMT, que fica a 6 quilômetros, é pertinho do assentamento, então era o nosso canal de comunicação e de entrada ali também com os produtores, e também a Embrapa, que é a grande referência brasileira, né, com relação à integração com os estudos, com o desenvolvimento, né, dos estudos e pesquisas da integração lavoura, pecuária e floresta. Então, esse modelo, né, de produção integrado foi a Embrapa, né, que aprimorou, desenvolveu aqui no Brasil, e hoje eles são a referência, né, então a gente também contou com o apoio deles, à distância, né, porque eles estão lá em Sinop, né, a nossa Embrapa, que lida com sistemas agro-silvopastoril, está lá em Sinop, então à distância a gente fazia reuniões e tomava algumas orientações ali com eles quando necessário, né, e também a Empaer de Campo Verde, que foi nosso parceiro aí, na condução ali com os produtores também. Então, foi um projeto feito a muitas mãos, com uma integração boa de instituições e que trouxe uma riqueza, né, de desenvolvimento de conhecimento ali interdisciplinar. Então, antes da gente iniciar, falar um pouquinho do que foi feito de fato, eu vou falar um pouquinho o que seria a integração pecuária-floresta, que foi a modalidade escolhida ali para aplicarmos, né, na unidade demonstrativa, e também convencer os produtores sobre as vantagens da adoção dessa modalidade. O primeiro ponto, né, que é interessante como vantagem para a gente demonstrar, né, nesse sistema, é o bem-estar animal e o aumento da produtividade. Então, a partir do sombreamento natural, há redução do estresse térmico dos animais, né? Então, com melhor conforto térmico, os animais tendem também a ingerir uma maior quantidade de alimento, o que, por consequência, aumenta a produção de leite, né? Quanto melhor alimentado estiver o gado, maior a produção de leite. E também nós temos a sustentabilidade ambiental, que é uma das vantagens, né? Com a adoção desses sistemas, nós temos também a contribuição com a redução da emissão de gases de efeito estufa. Nós temos também a melhoria da qualidade do solo, né? Pela questão também de evitar a erosão, a ciclagem dos nutrientes. E também nós temos outras vantagens, como a conservação dos recursos hídricos. Então, a cobertura florestal ali ajuda a manter a umidade do solo, melhora a infiltração da água e protege as nascentes e os cursos da água, que é o grande desafio hoje também, né? Por conta de muitas propriedades terem as suas fontes de água comprometidas e as suas APPs, né, como todos, ou alteradas ou degradadas. Então, é um grande esforço que tem que ser feito de recuperação, né? E quando se implementa esse sistema, isso já vem por consequência, né? A outra vantagem da implementação desse sistema é a produção diversificada e o aumento de renda. Então, além do leite, o que se oferece aos produtores nessa modalidade é uma fonte extra de renda, porque nós temos um grande problema de oscilação com o preço de leite, né, ao longo do ano. Então, na época da seca, tende a faltar, reduz, né, a produção e o preço do litro sobe, mas em compensação o produtor está produzindo bem menos. E na época, então, das chuvas, onde a produção é maior, o preço do litro cai. E é muito difícil para eles fazer esse planejamento financeiro, orçamentário aí ao longo do ano. É muito complicado por conta das oscilações. E às vezes há também problemas que nós vamos tratar mais à frente, né, com relação à própria qualidade do leite, onde se sofrem descontos, né, se perde, se recebe multas. Então tem uma série de problemas envolvidos com relação à produção leiteira, que quando você oferece a oportunidade de implementar um sistema silvopastoril com diversas variedades de árvores, que vão desde a produção de madeira até árvores frutíferas, então nós estamos oferecendo uma oportunidade de uma segunda fonte de renda. Geralmente uma árvore frutífera, ela como o baru,
pequi e outras mais adaptáveis ao cerrado, né? Elas tendem a se tornar produtivas em torno de 10 anos. Então, para compensar esse tempo também, o nosso sistema, ele foi montado com eucaliptos também, que oferece a oportunidade, então, dos produtores poderem fazer o primeiro corte já com 6 anos, né? Então, são clones de eucalipto, que eles têm uma produção mais rápida e oferece, então, a oportunidade dos produtores terem essa segunda fonte de renda, além da produção leiteira. Outro ponto também interessante que a gente apresenta como vantagem do sistema silvopastoril é a melhoria da qualidade do pasto. Então, com o microclima ali mais ameno, ele ajuda a manter o vigor das pastagens, né? Reduz a necessidade de irrigação e replantio. E esse problema, muitas vezes, o nosso pequeno produtor da agricultura familiar não tem nem recursos para fazer a irrigação. Então, é um sistema que ajuda também a manter a pastagem na época da seca, que ela sofre muita degradação quando tem uma estiagem muito grande. O ano de 2022, por exemplo, que a gente estava acompanhando o projeto, foi um ano em que o gado sofreu muito, a seca foi muito severa e as pastagens, elas praticamente sumiram. Então, onde não havia irrigação, foi um tempo muito difícil para a administração ali das propriedades leiteiras, né? Culminando ali com a perda até de cabeças de gado mesmo, gado que morreu por falta de alimentação. Então, foi uma situação bem complicada, né? E a gente estava acompanhando ali, anotando todos os números e tudo mais, né? Durante o projeto aconteceu, né, essa seca bem severa, e a gente percebeu o quanto isso impacta na produção do nosso pequeno produtor de leite. E também as folhas que caem, né, funcionam como adubo orgânico, né, na pastagem. Os cuidados que tem que se ter, né, que aí tem também as observações. Primeiramente, quando se vai implementar um sistema silvopastoril, tem que ter uma equipe especializada acompanhando, porque cada tipo de solo, a pluviosidade do local, da região, a altitude, tudo influencia, né? Então, tem que ser feitos os estudos preliminares, as análises de terra, as medições todas que o pessoal da engenharia florestal sempre fazem, né, antes de iniciar a montagem, a construção de uma área. Então, é preciso que pessoas especializadas façam o projeto dessa área, não pode ser feito de qualquer maneira, porque senão acaba não gerando os resultados esperados. Então, é preciso escolher as espécies arbóreas também adequadas para o local, e o nosso projeto, então, fez esse experimento, né, entre 3 variedades ali de eucaliptus clone, qual se adaptava melhor à Serra de São Vicente, né, a região da Serra ali, até porque é diferente do restante do estado, né, pela questão da altitude, pluviosidade e o tipo de solo também. Então, ele não é uma área de cerrado propriamente, ali é uma área de transição, né? Então, tem características diferentes das demais áreas dos arredores, né? Então, é preciso ter o cuidado com a espécie, né, que se vai escolher, de preferência espécies com copa alta, né, que ela possa crescer e fique acima da altura do gado, né, e também que tenha um enraizamento profundo, e isso é muito importante em uma região como a nossa, que tem secas prolongadas. Nós também temos que observar a densidade do plantio, ou seja, né, o espaçamento entre as fileiras, né, para garantir a luz suficiente ao pasto, porque se permitir que as árvores cresçam muito próximas umas das outras, elas acabam contribuindo para a mortalidade da pastagem. Então, a pastagem, ela precisa receber a luz solar para continuar viçosa, né, viva, né, porque ela corre o risco mesmo de ser extinta ali, principalmente porque o gado está pisando também, está tendo um outro tipo de pressão, além do comprometimento da luz solar. Nós também temos que ter atenção com o manejo adequado para evitar a competição entre o pasto e as árvores, né, e tudo isso, então, são questões que têm que ser observadas com cuidado, né, antes da gente poder, então, montar
construir uma área ou agro-silvipastoril ou do sistema silvipastoril. Então, o nosso projeto, como objetivo geral, ele pretendeu identificar os fatores que comprometiam a sustentabilidade e a eficiência produtiva da atividade, né, pecuária de produção de leite ali daquele assentamento. Então, nós escolhemos alguns produtores rurais que estavam, né, ativos, bem ativos na atividade, que não tinham nenhum risco, né, de mudar dentro do projeto, né, porque sempre nós temos esse risco de começar um projeto e não conseguir concluir com as mesmas propriedades, com os mesmos produtores, né. Então, foi feita essa triagem inicial, depois nós fomos visitando as propriedades, coletando os dados e elaborando um case específico, né, um plano de ação específico para cada propriedade, porque eles tinham problemas bem diversos também, né, não eram exatamente os mesmos problemas. Começava desde o tipo de gado de cada um, com a produção, o volume de produção de cada um, os problemas enfrentados, as doenças, as infecções, quem tinha problema com bactérias, né, com a contagem bacteriana total do leite, quem tinha muito problema com mastite, que é muito normal no rebanho bovino também, outras propriedades tinham problemas com carrapatos, outras com abortos, enfim, cada uma tinha a sua própria o seu conjunto de problemas que nós precisávamos dar uma resposta, então, específica e personalizada. Então, essa foi a equipe composta, né, a equipe que compôs todo o projeto, que aqui nós tínhamos, então, zootecnistas, médicos veterinários, engenheiros florestais, engenheiros químicos e de tecnologia de alimentos também, que contribuíram com o nosso projeto. Como resultado, né, a gente teve, então, eu vou passar porque meu tempo já está avançado, né, eu vou passar já adiante com relação, eu vou dar um enfoque maior aqui na parte ambiental mesmo, que eu acho que interessa mais ao mestrado, né, do qual nós estamos participando agora. Então, nós tivemos como principais contribuições da equipe da engenharia florestal as orientações para que eles pudessem adequar as suas propriedades a fim de obter o CAR, que é esse Cadastro Ambiental Rural. Então, os primeiros passos foi fazer, né, uma visita técnica, fazer as medições, as observações, as anotações e depois a elaboração dos planos, né, de ação para poder orientar esses produtores. Então, foi observado, eu vou passar algumas imagens aqui, foi observado nas propriedades caso de erosão séria mesmo, que estava comprometendo, né, a propriedade, e aqui logo acima tinha uma nascente de água, então é um problema que tem que ser contido o quanto antes, né, antes porque ele vai avançando, né. Nós tínhamos também problema das fontes, né, de águas, aqui, sem a mata ciliar, então estava com todo o entorno já degradado. Então, aqui nós tínhamos também fontes de água com muita obstrução, e tudo isso foi sendo orientado aos produtores rurais, então, para que tomassem as devidas providências, a fim de regularizar a sua propriedade antes de dar entrada, então, no seu cadastro ambiental rural. Ele tinha que ter tudo isso sanado, né? Não tem como você fazer um pedido ali e receber depois a visita, né? O pessoal da Empaer, que geralmente faz a visita, faz as medições, e observa como estão as condições da propriedade, mas também tem todo um sistema de georreferenciamento que é possível ver as imagens, né, onde tem áreas degradadas, então é possível identificar esses problemas. Então não é algo simples, são problemas que têm que ser resolvidos antes de fazer o pedido, né? Então toda essa orientação foi passada a esses produtores rurais, e algumas ações elas nem exigem tanto investimento financeiro, né? Exigem sim reparos, né? Por exemplo, quando você tem onde falta. Finalizou o tempo já? Não, professora, pode continuar. Ah, tá, obrigada, então, mas pode interromper se precisar finalizar, tá? Então, por exemplo, onde falta mata ciliar, a primeira orientação foi isolar essa área, né, para que o gado não
não pudesse mais acessar, porque ali o pisoteamento que eles fazem também contribui para não deixar restabelecer essa vegetação na área, né? E eles vão quebrando árvores pequenas, então não dá para deixar ocupar aquele espaço que precisa ser restaurado, né? Então ali já foi recomendado que fosse isolada a área, plantada as espécies que fossem necessárias ali, né? Que tinha que ser reposta a área, e algumas e a pastagem geralmente ela se regenera sozinha na época da chuva, né? E na época da seca é um grande problema, né? Porque a maioria dos produtores não tem um sistema de irrigação, né? Eles não têm condições para montar um sistema de irrigação, que também não é barato, né? Então tem vários problemas que a maior parte deles parte da questão financeira mesmo, né? Econômico-financeira. E aí também, para que os produtores pudessem ter contato com essa primeira... A gente queria colocar ali para eles um modelo, né? Então, nós escolhemos 2 áreas do assentamento que iriam receber 1 hectare cada uma, porque também eram normas do projeto, a gente não poderia sair construindo uma área inteira, né? Então, nós temos que construir unidades demonstrativas. Então, a ideia era essa, construir uma unidade demonstrativa que sirva como modelo, e aí o restante dos produtores vão até ela para conhecer, entender como foi montada e também visualizar na prática como é que ela vai se desenvolvendo, né? Então, nós temos aqui a primeira unidade que foi montada, foi na propriedade do seu Eurides Miranda, que é bem próxima à BR ali, é uma das propriedades mais próximas à BR, mais próximo do IFMT mesmo, porque tem 2 acessos ao assentamento, um pela BR-070 e um pela 163, 364, né? O seu Eurides tem a sua propriedade bem próxima à entrada da 364. E também a segunda unidade, nós construímos lá no IFMT, porque o IFMT oferece muitas oportunidades de assistência técnica, de cursos aos produtores do assentamento. Então, tendo uma unidade ali, quando eles vão para lá fazer os seus cursos, por exemplo, de inseminação artificial, de analisar, ter cursos, né, sobre como selecionar melhor as raças, como fazer da maneira correta as ordenhas e tudo mais. Eles vão lá para diversos cursos, né? E eles já podem também observar ali como pode ser montada uma área do modelo silvipastoril que a gente estava propondo a eles, né? E que essa aqui, a foto inferior aqui, é da área do IFMT. Aqui nós tivemos no IFMT um grande problema com formigas. Então, quando foi montada a área ali, era muito próximo da mata mesmo. Aqui já é a mata mesmo, e as formigas vieram e começaram a destruir os clones de eucalipto com uma velocidade muito grande. Então, foi preciso fazer um combate intenso ali com as formigas, né, contra as formigas, na propriedade do IFMT. Nessa propriedade aqui, rural, lá dentro do assentamento, o problema com formigas foi menor, né? Foi menor, só que ali, às vezes, eles não tinham um controle muito bom com o gado, eles acabavam adentrando essa área aqui, porque ela tem que ficar isolada, o ideal é que fique isolada pelo menos 2 anos, de modo que as plantas possam crescer, né? Principalmente as árvores possam crescer e o gado não coma, porque eles vão lá e eles comem. Então, aqui nessa propriedade, teve que ser implementado um sistema de choque, porque não tinham controle, as cercas não eram muito boas, então, às vezes, o gado escapava, ia lá, começava a comer as mudinhas. Então, aqui tinha que fazer, foi implementado, então, um sistema de choque, né? Horizontal, assim, no sentido das fileiras. Conforme foi plantado, foi colocado de cada lado um fio de choque elétrico para que o gado não se aproximasse. Então, ali conseguiu conter uma parte do problema. Então, sempre nós temos grandes desafios quando a gente vai implementar uma área assim, porque ou temos um problema ou temos outro, né? E sempre tem que ter o cuidado também de começar a construção na época da chuva, né? Para que não venha a morrer, né? Nem o pasto e nem as árvores. Aqui também são imagens da construção, da medição ainda, né? Vocês podem ver na foto aqui de baixo que a área do produtor rural, ela já estava com o pasto bem degradado, então é feito todo um processo tem que
gradear a terra, né? Aqui não foi preciso subsolar, mas tem algumas propriedades que é preciso subsolar também, porque o chão está muito compactado, né? Ainda mais onde o gado passa, né? Então tende a compactar cada vez mais. E aqui foi uma dessas, e essa propriedade que era uma das que estava nas melhores condições ainda. Ela reunia as condições do tipo de solo, a pluviosidade do local também era ideal, né, pelo que nós medimos, né, no ano anterior. Então, aqui foi possível fazer essa construção nessa propriedade, em outras não. Outras que tinham um solo mais arenoso, mais pedregulho mesmo, né, a pissarra, como a gente acaba denominando aqui no Cerrado, né? Então, algumas propriedades não foi possível, mesmo os proprietários tendo interesse, né, em construir a área, não foi possível. Aqui foram as etapas, né, de coleta de solo, porque tem que ser feito. Aqui, inclusive, era na primeira propriedade, a gente tinha intenção de construir duas, né, dentro do assentamento mesmo, mas esse produtor da primeira foto, ele acabou tendo uma doença, né, que comprometeu todos os ligamentos, e ele teve que encerrar as suas atividades. Ele acabou tendo que vender todo o seu gado, porque ele não conseguia mais fazer o manejo, não conseguia mais lidar, né? E a atividade leiteira, ela exige muito, né, dos produtores, de segunda a segunda, tem que acordar muito cedo, né, sempre antes de amanhecer o dia. Então é uma atividade que exige bastante do produtor, e ele tem que estar em condições de saúde adequadas para poder manter, né? E foi o caso dessa área, a gente teve que acabar desistindo de fazer a segunda unidade nela, então foi feita lá no IFMT por conta do comprometimento do produtor. Mas aqui foram etapas, né, da coleta de solo, que tem que ser feita em vários níveis do solo para ter uma análise mais apurada, e aí, havendo a gente mandava para a agroanálise aqui, né, havendo então um parecer positivo, a gente dava continuidade então à construção. E aqui, só para finalizar, então, eu já vi que meu tempo está bem estourado já, né? Mas nós testamos 3 tipos de clones, e lá no IFMT nós contamos com o professor Vitor, nos ajudou muito lá, para conduzir as pesquisas também com os seus orientandos. Então, teve um grupo de 8 alunos, né, que ficaram fazendo o acompanhamento, as medições do crescimento e tudo mais, de modo bem intenso, né, bem intensivo. Eles também faziam a irrigação diariamente, então teve um cuidado especial, apesar que na outra área o proprietário lá também conseguiu cuidar de maneira bem satisfatória, mas aqui tinha um acompanhamento mais de medição mesmo, né, de observação da folhagem, né, como ela estava, se estava adequada, se não, se tinha que receber mais adubação. Então foi uma análise mais técnica, né. E no final das medições, do primeiro momento, que foi 6 meses após o plantio desses clones, foi possível verificar que essa variedade, o C1, que era o VM01, foi o que melhor se adaptou. Dessas 3 variedades que foram testadas nas nossas unidades, a que melhor se adaptou ali à Serra de São Vicente foi o VM01. E a gente também observou essa mesma característica lá na propriedade do assentamento, que foi implementada ali também do seu Miranda. Então, de qualquer modo, elas foram bem cuidadas. Até hoje, elas estão agora numa fase já fazem 2 anos, né, já para 3 anos praticamente, né, que foi feito o plantio. Então as árvores já estão bem frondosas, já no sentido, as mudas, na verdade, né, tornaram árvores ainda, né, elas estão no meio do caminho ainda, né, mas já é possível perceber, então, com mais clareza, né, os benefícios, né. E a pastagem que foi colocada nas duas unidades foi a braquiária brisanta, por ser a mais utilizada na região, a que melhor se adapta na região também. Então, eu acho que meu tempo já acabou, né? E as outras
espécies que a gente também fez consorciadas ali com o eucalipto foi o cumbaru e o pequi, que são as espécies, então, frutíferas que foram colocadas como alternativas também dentro do sistema silvopastoril. Essa era a proposta, né? Colocar uma que desse ao produtor rural, então, a oportunidade de fazer a extração da madeira um pouco mais cedo, e a outra, em torno de uns 6 anos, né, que é o eucalipto clone, ele permite isso, e a outra, então, as duas propriedades, as duas espécies, então, frutíferas, que geralmente começa a produzir em torno de 10 anos, demora mais, né? Mas é um investimento que você faz de médio e longo prazo. Então, é isso, muito obrigada. Fico disponível para perguntas também, se tiver. Excelente, professora Daniele, sua apresentação mostrou, né, como o projeto foi bem ambicioso em função desses objetivos, né, e atuar na agricultura familiar nunca é algo assim importante, mas que tem as suas dificuldades, né? Na sua apresentação, eu fiquei com assim uma percepção assim que no caso de vocês, esse assentamento, esses agricultores, eles tiveram uma recepção assim, receberam bem essa proposta, foi difícil como é que foi essa interação de vocês com eles para ter essa participação deles em termos de dar os dados, por exemplo, de ambientais, né, questões assim que muitas vezes eles têm receio de ter essa identificação, né? É uma boa pergunta, né? Porque a gente tem que construir uma relação de confiança com eles. Então, nós tivemos alguns parceiros que nos ajudaram com isso. A Empaer de Campo Verde, ela foi nosso grande parceiro, porque eles tinham o mapeamento das áreas, né? Eles conheciam os produtores, e o IFMT também. Então, nós tínhamos ali a coordenadora de extensão do IFMT, era uma das... ela morava no assentamento, né? Era uma professora ali que atua no IFMT e também era do assentamento e também era produtora de leite, né? O marido dela, na verdade, se dedicava à atividade, já que ela se dedica à docência, né? Então, eles foram canais que nos ajudaram a chegar aos produtores. E aí nós iniciamos as primeiras reuniões, foram 2 reuniões, né, para a gente conhecê-los, entender os problemas. Então, primeiramente, a gente só falava mesmo da questão da produtividade, se eles tinham interesse, né, em resolver também os problemas do rebanho. Então, a gente não entrou nas outras questões da terra, né. Mas à medida que nós começamos, então, que eles foram aceitando, né, as primeiras reuniões, elas aconteceram ali na sede da cooperativa, né, que é a Copersaf. Nós tivemos, então, o primeiro contato com eles ali, aí eles deram o aceite, passaram, né, mais ou menos as orientações de onde eram as propriedades, e aí nós começamos a visitá-los, né, no decorrer do tempo. E aí a gente vai criando uma relação de confiança, né, com eles, né. Então, primeiro nós começamos a fazer as orientações, o pessoal da zootecnia, né, da medicina veterinária, eles já foram passando as orientações para resolver os problemas mais urgentes, que era do gado mesmo, com doenças, com a questão de alimentação. Eles tinham muitas limitações ali, sabe, tanto da falta de pasto mesmo para a época da seca, quanto a possibilidade de comprar alimento, né? Então, aí a gente foi sugerindo a eles, vocês têm que fazer silagem, vocês têm que aprender a fazer silagem. Então, foram ensinando alguns caminhos para eles, né? Para eles poderem passar o período da seca com mais tranquilidade, né? Porque no primeiro ano a gente observou que foi difícil, mas o segundo ano foi muito mais difícil. Então, assim, a gente estava ali acompanhando eles nessas questões, né? Voltadas para o rebanho. Só que aí a gente começou a tratar com eles as questões. Você poderia pegar um financiamento aqui e ali, tem disponível para agricultura familiar. Aí eles iam trazendo para a gente quais eram os problemas que impediam eles de acessar essas linhas de crédito. Então, aí que eles foram mostrando as questões de não possuir o CAR, não possuir ainda os títulos da terra. Então, algumas propriedades que já possuíam não tinham o CAR. Então, isso inviabiliza, né,
qualquer tipo de financiamento que eles possam acessar. Então, com isso, eles já se mostraram abertos, né, a receber as orientações que pudessem ajudá-los a regularizar essas propriedades. E aí, no fim das contas, eles foram bem receptivos, assim, então toda a área que foi pedido para eles, isola, faz uma cerca aqui, tira, remove todos esses troncos, galhos caídos sobre as fontes, aqui não pode ter isso, né, ele vai com o tempo, vai interrompendo o fluxo, né, da água, pode acabar por eliminar a fonte mesmo. Então, a gente estava mostrando ali para eles a necessidade de cuidar bem para que eles não perdessem aquele bem, né? Porque quem tem uma fonte de água passando pela sua terra é um privilégio muito grande, tanto que são áreas mais valorizadas do que as outras, que não precisava furar poço ainda e tudo mais, né? Enquanto os outros já têm que construir um poço semi-artesiano, né? Se eles precisam de água. Então, assim, a gente foi conscientizando eles da necessidade, né, de fazer o manejo correto, né, das APPs ali. Então, depois a gente viu que tem todo um problema, que o assentamento ele foi mapeado ali, e a área de APP ela foi colocada numa outra, como se fosse numa ponta do assentamento, que já não poderia ter sido eleita aquela por não reunir as condições exigidas. Então, tem uma série de outros problemas que a gente já procura não tratar, para não... tudo muito complicado, né? Então, a gente passa por essa relação de confiança com eles mesmos, e que a gente acaba não expondo depois nas nossas apresentações, quando a gente vai, né? A gente teve que expor esses resultados nossos aqui para Brasília, para o Brasil inteiro, né? Então, a gente procura não relatar tudo o que a gente vê ali, o que encontra, porque realmente do ponto de vista legal é muito complicado, mas também a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, porque não é o único lugar que tem esses problemas, né? Então, onde existe agricultura familiar, onde tem assentamentos, pequenas propriedades, isso é muito comum, né? Então, por falta, às vezes, de orientação técnica, eles acabam avançando, desmatando onde não pode, e depois, se não fizer o projeto ali de reflorestamento, né, de revitalização daquela área, pode ficar comprometido, né, depois serem multados e tudo mais. Então, a gente procurou ir por partes, né? Então, à medida que a gente ia aumentando, então, essa relação de confiança com eles, é que a gente ia chegando nas partes mais sensíveis, né? Que envolvia toda a parte fundiária também. Não, excelente, deu para entender bem. Pessoal, eu abro a palavra aí, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, comentário, está à disposição. Oi, boa noite. Eu gostaria de parabenizar, né, a professora, não só pela apresentação, mas também pelo projeto, a todos os envolvidos. Eu estive lendo o projeto, é realmente bem interessante, bem extenso também, né, foram anos ali de dedicação. E, assim, eu queria saber também, professora, na sua opinião, qual foi o fator, assim, que vocês encontraram de maior impacto na degradação do passivo ambiental, né, na sua opinião, porque eu vi que foram alguns, não foi só um, né, qual que pode estar trazendo maior impacto, assim, quais foram as melhorias que vocês sugeriram aos proprietários para estarem implantando, né, e se eles aderiram, se eles fizeram a implantação das melhorias sugeridas. Deixa eu tentar colocar, obrigada pela pergunta, Patrícia, eu estou tentando mudar aqui, não sei o que houve aqui, só um minutinho. Só para colocar a imagem lá, eu não estou conseguindo mudar. Eu queria colocar a imagem, mas assim, as questões mais sensíveis que a gente percebeu foi a erosão, né? A erosão já bem avançada de uma área. Aqui, nossa, gente, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo trocar agora o slide. Desculpa. A questão da erosão, então, foi orientado a eles que era preciso colocar algum material que viesse a preencher aqueles sulcos que já tinham aberto ali, né? Porque a tendência, quando você está diante de um paredão de cascalho, se ele teve o primeiro rompimento, a tendência é ele continuar, ele ter essa continuidade. Então, a cada chuva, a cada
qualquer volume de água que vem ali, ele tende a aumentar muito mais a extensão daquilo que iniciou pequeno, né? Então, a primeira recomendação foi para que eles colocassem objetos ali, de preferência pesados, ou você pode usar como recurso pedras de cascalho grandes mesmo, né, que sejam retiradas de outras áreas e colocadas ali, ou também concretos, outra forma de tentar mitigar. Como eles não têm muito acesso a algo que custe mais caro para reter, e também a vegetação ali não seria possível plantar ali no momento, porque não iria parar ali, ele já estava em processo eles têm uma palavra técnica, né, o pessoal da engenharia florestal, mas eu não estou me lembrando agora, mas ele vai desmoronando, assim, né, nesse sentido. E ali foi recomendado a eles, então, que pudesse fazer todo um trabalho com cascalho. Então, pega pedras firmes, pesadas, que possam impedir, né, e foi feito todo uma orientação de como tinha que ser posicionadas essas pedras, de modo que não continuasse a levar o restante ali embora. Depois, com o passar do tempo, se eles tivessem como colocar um recurso mais substancial, ali, mais rígido, né, que impedisse essa água de levar o restante embora, seria mais adequado. Mas como muitas vezes tem a restrição econômica ali, foi optado pelo cascalho. A orientação foi por colocar as pedras de cascalho. Na questão onde tinha problemas com as matas ciliares já, ali foi o isolamento da área, então não deixar mais o gado pisotear, porque cada vez mais vai compactando o solo, e aonde já foi derrubadas as árvores, retirada a cobertura vegetal, a tendência é não se regenerar muito sozinho, né, se tiver ainda um outro agravante, que seria o gado pisoteando, né. Então, a orientação é isolar a área, na época da chuva, então a orientação é tentar deixar que a braquiária pudesse, porque ali era próximo do pasto mesmo, né? Então, na época da chuva, a tendência é que a braquiária avance e possa fazer a cobertura vegetal do solo, né? Agora, as árvores teriam que fazer replantio mesmo, então foi cedido a eles mudas também para que eles pudessem replantar ali no entorno. E também fazer o mesmo trabalho com cascalho na cabeceira da fonte, né? Fontes obstruídas ali, eles tinham que encontrar tratores aí com pás, porque tinha árvores que caem, né? Quando acontece alguma tempestade, alguma coisa, às vezes cai uma árvore, né, sobre a fonte, e aí é um problema sério para poder remover, mas aí eles já estavam se mobilizando. O IFMT é uma instituição tão parceira desse assentamento, que eles vão lá para fazer gradear, sabe? Eles vão lá para fazer a remoção, eles mandam os tratores deles, se a gente faz um pedido, né, sensibiliza eles que é preciso fazer essa remoção de árvores e tudo mais, eles enviam seus tratores para lá também, então só tem que entrar numa programação, que às vezes os produtores têm essa dificuldade de entender que eles não podem atender no momento que eles precisam. Mas se a gente entrar em uma programação lá, eles destinam depois os tratores deles, os equipamentos deles para lá. Eles estão hoje com equipamentos bons que ajudam, né, a fazer não só o trabalho interno ali, como também ajudar a comunidade no entorno, né? Então, eles foram acionados, né, para ajudar na remoção, na limpeza dessas fontes também. Um outro proprietário que estava tentando fazer ele estava colocando areia dentro de sacos e estava tentando romper, né, o curso da água mesmo ali para fazer um açude ali para ele, né? Então, ele já foi desaconselhado a fazer essa alteração daquela fonte, porque pode comprometer, né? Então, ele já parou a obra na metade, né, quando a gente chegou, e esse foi um dos primeiros impactos. Nós falamos, não continue o que você está fazendo, porque isso vai trazer problemas, né, isso vai trazer impactos ambientais à sua propriedade. E aí ele realmente parou, a gente encerrou o projeto depois, e ele não tinha mais dado continuidade à ideia de romper o fluxo normal da água ali, né. Então, esses foram e claro, né, toda a degradação da pastagem, na época da seca é muito difícil, né, a gente vai
passando ali, vendo, e às vezes pega fogo, queima uma parte da pastagem deles também, o gado fica sem alimento, então o que já é escasso fica ainda mais sério quando nós temos uma seca muito rigorosa, como nós tivemos em 2022. Então, realmente, às vezes é bem difícil fazer todo esse manejo, esse controle, mas foram as principais orientações que a gente fez a eles, né? Que é preciso primeiro descompactar o solo para que pudesse, né? Só o fato de você descompactar o solo já faz com que aquela pastagem que está lá adormecida, né? Porque ela cria uma raiz, a raiz dela fica muito profunda. Quando é feito, revolvido isso, ela já começa a brotar de novo, né? Se é feito próximo à época de chuvas. Então, às vezes são conhecimentos e limitações também por falta de implementos, né? Que eles também têm essa limitação, mas que podem resolver problemas que a própria natureza depois faz a sua parte. Então, fazendo a adubação, né, que é necessário, a descompactação do solo, é possível renovar essas pastagens que já estavam muito degradadas, né? E o ideal seria um sistema de irrigação também para a época da seca, mas aí é um outro problema, porque o sistema de irrigação tende a ser um pouco mais caro do que os outros, calcário também, né? Nós acabamos cedendo, né, para alguns, né, um pouco de calcário que a gente conseguiu ali para dar uma corrigida também no solo. Então, algumas coisas que a gente conseguiu fazer para eles, mas como o projeto, ele impedia que a gente fizesse benfeitorias nas propriedades, era sempre muito fechado nas unidades demonstrativas, nós acabamos não conseguindo poder fazer em todas as propriedades as melhorias necessárias, né? Era nosso desejo, a nossa vontade, mas infelizmente não era possível fazer, né? Certo, professora, obrigada. Eu tinha outra curiosidade, mas vamos ver se vai dar tempo. Em relação ao imprevisto que aconteceu do proprietário que não pôde mais participar, né? Quando isso acontece em um projeto dessa dimensão, atrapalha muito o andamento, até em questões financeiras, eu ia perguntar se teve algum prejuízo, mas talvez não, porque a senhora falou que a benfeitoria não era diretamente na propriedade, né? Mas como que é tudo isso, assim, quando tá já tinha sido escolhida a propriedade, né? Então, o transtorno é muito grande. Como é para a gente entender um pouquinho sobre a dimensão de um projeto? Na verdade, é bem estressante, porque a gente vai passando sempre, esta propriedade foi escolhida, a gente tem que ir prestando contas, né? Periodicamente, né, para o nosso órgão financiador. E aí, a propriedade havia sido escolhida com base nas condições técnicas, né? E aí, de repente, aconteceu um percalço ali, né, que já era por motivo de força maior que a gente teve que mudar, né, o local, e o problema é que as outras propriedades não reuniam as condições. Aí nós ficamos um bom tempo ali, um tempo considerável, tentando pensar em uma solução para o problema, né? Porque nós tínhamos que construir 2 unidades, estava previsto isso no projeto, né? E era de 2 hectares. Só que essas unidades não são tão baratas para serem construídas, por incrível que pareça, são unidades pequenas, mas elas têm um custo, e já tinha sido feito todo o comprometimento do orçamento em cima disso. E aí a gente precisava construir essa segunda. Mas o pessoal da engenharia florestal falava, não, se a propriedade não tiver as condições, a gente não vai jogar dinheiro fora, não vamos fazer lá. Aí, a sorte que, como nós tínhamos o IFMT como nosso parceiro, nós fomos lá, marcamos um dia, né, uma conversa com eles para ver as condições, fomos lá, fizemos também toda a coleta de solo aí de uma área que eles tinham no sistema de piquetes, né? Então, eles fazem esse sistema, né, de rotatividade para que a pastagem não se degrade. O ideal é que seja feito isso, né? Então, isola uma área, coloca o gado um tempo em outra, né? E depois vai fazendo esse revezamento. Eles tinham, acho que, um sistema de 4 piquetes lá. E aí, eles cederam um deles para que a gente pudesse fazer o experimento. E aí, ele teve que ficar daí por 2 anos inutilizado, né? Então, sem entrar o gado nessa área. Então, tinha que ter um aceite ali também, né? E aí teve que ter toda uma conversa lá no IFMT, autorização, para que pudesse isolar essa área por 2 anos. Então, não é algo muito simples, não. A gente é um projeto que acaba que a gente tem que demandar muitos esforços.
é muita negociação, porque quando envolve outras instituições, para eles também tudo é muito regrado ali, né? Então, eles têm uma série de cursos que fazem uso, né, daqueles espaços, e eles têm que, nesse arranjo todo, eles têm que consultar todo mundo, né? Então, os responsáveis de todos os cursos, para eles poderem, então, ter o aval de todo mundo, para, então, interditar aquela área por um período. Não é algo simples, para falar a verdade, não é algo simples. Mas nós tivemos também de interessante, ao longo desse projeto, que nós fomos conhecer lá na Fazenda Boqueirão, que ela é a primeira experiência silvipastoril aqui do estado de Mato Grosso, né, que usou como madeira a teca. E, inclusive, o pasto que eles usam lá hoje, a maior parte dos piquetes é de Andropógon, né, que é uma outra variedade, né, que não é a Braquiária brisanta, como a gente fez a escolha, embora eles tenham também a brisanta lá, mas a maior parte esse outro é o Andropógon, porque eles entendem que é mais resistente, é uma variedade mais resistente à sombra da copa das árvores, né? E aí a gente também perguntava a eles como é a primeira experiência, e ela é logo aqui, de Cuiabá, acho que ficam 50, 60 quilômetros, né, e não é longe lá do assentamento também. Então, foi uma oportunidade que até o pessoal do mestrado de Lavras, da Universidade Federal de Lavras, veio para fazer essa visita técnica. Então, por meio do nosso projeto, a gente viabilizou isso, veio a turma inteira de Lavras, de ônibus eles vieram, né, para conhecer, então, esse sistema silvipastoriz aqui. A gente iria levar em outros também, né, em Jaciara tem outro, né, ali na Chapada também o Grupo Bom Futuro está iniciando outro, mas o interessante é que a gente fosse no primeiro, né, o pioneiro de tudo, e eles têm essa experiência muito, assim, já sedimentada, né, então eles conseguem nos falar o que é mito e o que é verdade do sistema silvopastoril, né, e a gente perguntava por que vocês nunca tentaram implementar o agro-silvopastoril, né, porque eles também plantam, né, então é uma fazenda grande, e eles, além de criar gado de corte, que aí não era leiteira, né, não era pecuária leiteira, era gado de corte, porque eles nunca tentaram integrar os três sistemas, né, e aí eles nos falaram que isso é inviável, porque eles tentaram inicialmente numa pequena área, mas a quebra dos implementos é muito grande, quando as raízes começam a ficar maior das árvores, quando vai passar a grade, quebra muito, então eles ficam muito limitados na parte do implemento agrícola. Então eles falaram que funciona bem. Ou o sistema silvipastoril, assim, o gado e a floresta, ou então o gado e a lavoura. Então, assim, os dois, e essas experiências a gente tem mais aqui para o sul do estado também, né? Então, que é o agora me fugiu o nome, que é do gado e a lavoura, é gente, agora esqueci, mas enfim, depois eu vou tentar me lembrar, mas é a integração, né, do gado, você faz colhe, né, a cultura que foi plantada, solta o gado e depois aí retira, né, faz depois essa rotatividade ali também, na entre safra, né, eles não fazem o plantio, eles soltam o gado, né, então, apesar que hoje tem propriedades aí fazendo 3 safras por ano, né, então eles fazem essa rotatividade também, né, que é bem interessante, mas que não tem esse risco como eles nos colocaram lá. Embora a Embrapa ainda, ela defenda que com algumas variedades é possível. O eucalipto é uma das variedades que ela não impacta tanto na quebra dos equipamentos agrícolas como uma teca, por exemplo, que ela já tem a raiz, ela já sai um pouco para fora da terra ali e acaba tendo esse problema. Mas foram algumas experiências que a gente foi trocando também com quem já tinha bastante experiência, inclusive o professor, né, que estava nos orientando ali, da engenharia florestal, foi o que ajudou a construir essa área da Fazenda Boqueirão, né, do senhor Arno Schneider, né, que foi foi mais de 20 anos atrás, né, essa primeira experiência aí, aqui no estado de Mato Grosso, né, e que nós temos hoje como referência, né. Ok, obrigada. Bom, pessoal, se mais alguém quiser fazer alguma ponderação, a gente finaliza. Não, só queria agradecer a professora Daniela, né,
a colega já de longa data de trabalho nosso, pelo trabalho fantástico. A gente viu um pouco, mas o seu relato, professora, consta que o trabalho foi muito bonito. Obviamente, deu muito trabalho, né? Mas pensar em pesquisa sem trabalho, você não tem pesquisa. Então, é algo natural e uma coisa aplicada com resultados muito significativos, professora Daniela. Parabéns, viu? Para professor e para toda a equipe. Muito legal o seu trabalho. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Obrigada também por ter feito parte da equipe, né? O professor Heitor no começo também participou, né? Então, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui e também esperamos que em breve a gente possa fazer parcerias aí com esse programa também, né? Porque a área ambiental é transversal, né? A gente consegue conversar, né? De maneira efetiva aí, né? Então, seria muito interessante se a gente conseguisse fazer algumas parcerias. Muito interessante mesmo, professor. Muito interessante mesmo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece, professora. Muito obrigado aí pela participação e a gente está à disposição de vocês também, tá? Muito obrigado. Uma boa noite aí para todos e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, boa noite.